Você pensava nisso como uma coisa sua por prazer seu, né? Não por... Se fizesse sucesso, tudo bem, mas se não fizesse, você estava contente por estar trabalhando naquilo que você gosta. Por realização, você se sentia realizado. E, de uma certa forma, é isso que todo mundo busca, né? É sentir pleno. Aqui eu estou realizado. Eu cheguei no meu objetivo, que foi me sentir bem. Então, eu acho que isso sim, perdemos um pouco. Ganhamos em algumas coisas, mas esse aspecto vocacional, medido por amor, eu acho que perdemos um pouco. E na sua carreira, ela foi toda baseada em cima do teatro? Sim, sim. Eu sou um ator de teatro, já fiz outras coisas, existem outras plataformas que até me interessam, principalmente no momento em que eu estou vivendo. O cinema é algo que eu tenho refletido e buscado, que eu acho que é um espaço extremamente rico, porque o teatro tem uma coisa que ele é efêmero, ele acontece no ato, no aqui e no agora. A perpetuidade dele se estabelece só com registros fotográficos ou críticas. Na memória também das pessoas que viram. Ou na memória, exato. Mas ele é efêmero, enquanto arte, acabou a peça, acabou aquele acontecimento, aquele evento. E o cinema tem uma questão que é de perpetuidade, né? Existe um registro que ultrapassa o tempo, ou que permanece mais. Isso eu acho interessante, como um trabalho de ator, como esse registro do que se estabelece numa cena, eu acho um desafio. Mas, voltando à pergunta, a minha carreira se iniciou no teatro e pelo teatro que eu comecei a me desenvolver como artista, como diretor. Então, hoje conquistamos um espaço de criação, um grupo, com uma sede, com algumas realizações dentro do universo do teatro, né? Esse é o meu espaço de trabalho, é a minha profissão, minha vocação, está no âmbito do teatro, sim. E exatamente por causa dessa interação que você disse, o teatro é efêmero, mas a plateia está aqui na sua frente. E o que você pode dizer da plateia em si? Como é que as pessoas mudam ao assistirem o teatro? Por exemplo, uma pessoa que nunca assistiu uma peça, depois que assiste, ela sai do teatro completamente alterada. Porque existe uma relação humana, né? Existe uma relação humana de encontro. Você está diante de outro ser humano. Não existe um suporte entre, né? Como uma TV ou uma tela de cinema, película, enfim. E esse encontro, esse contato, de você ver um drama à sua frente, você se identifica muito, né? Ou rindo ou rechaçando aquilo, então você ri do outro, aquilo que não acontece com você, né? Ou você se identifica com aquilo, fala, olha, esse drama é meu, eu vivo esse drama também. Então, a transformação, ela se dá de uma forma muito evidente, né? Os espetáculos que o meu grupo tem desenvolvido, existe essa relação muito próxima com a plateia, né? com o espectador. E as reações são as mais variadas possíveis, né? Isso é muito legal, isso justifica muito. Existe uma resposta que o público dá que é maior do que todas as intempéries da profissão, né? Dessa dificuldade, dessa questão do mercado. Que naquele momento você se encontra com o outro, com o humano do outro, né? E eu acho que é uma experiência muito importante para o espectador, né? Ir ao teatro. Por mais que hoje existe um universo de opções, né? Para se fazer enquanto entretenimento, enquanto formação cultural. Mas a prática de ir ao teatro, ela é muito significativa. Tem colegas que não têm o hábito de ir ao teatro, não tinham. Quando começam a ir ao teatro, uma exposição dessa experiência de uma forma muito legal, sabe?
e aí passam a ir mais vezes, né? Eu quero essa experiência novamente, eu quero que aquilo faça parte do meu dia a dia, vou mais vezes, vou buscar mais essa programação. É porque a plateia, quando está no teatro, ela pode ver se o ator tá suando aqui, ela pode ver a respiração. E o erro. Pode ver o eu acho legal do a ator. possibilidade do erro. Você vê que aquilo está sendo feito ali, não tem corte. Vamos voltar, vamos corrigir, né? Me interessa muito esse assunto, esse tema. Eu acho que é um tema da minha pesquisa estética, assim, que é a possibilidade do caos, a possibilidade do que não deu certo, né? Hoje a fotografia, quem gosta desse tema de fotografia, faz uma crítica à fotografia digital por isso, né? Eu vi uma matéria falando sobre isso. Você tira a foto, as que não ficaram boas você deleta. Ou então arruma com... Ou então você arruma com Photoshop. Mas a foto mais antiga, a foto que era revelada, eu lembro de comprar um filme de 24 poses e era aquilo ali que você conseguiu captar, era o que resultou. E quando você volta, você abre o seu baú e vai ver as fotos antigas, né, na nossa casa mesmo, você vai achar incrível em termos de qualidade, porque concebe a espontaneidade, e isso te dá um frescor, uma veracidade que atrai e reconhece, né? As pessoas se reconhecem aí. Por isso que no teatro esse encontro ele é muito intenso, porque você está diante de um fato veraz. Existe uma verdade naquele ato, naquela ação. E essa verdade inclui o acerto e o erro. Então, e é muito comum você, quando vê um ator esquecendo um texto, principalmente em comédia, esquecendo um texto ou brincando com esses atropelos, a plateia aplaudir em cena aberta. Então a plateia, de uma certa forma, se reconhece. Até gosta, né? Gosta. Ela se reconhece nesses momentos. Fala assim, isso acontece também lá, né? E nessas suas andanças pelo teatro, em 2007 você tomou conta de um projeto que foi a Travessia. Conta como é que foi como é que surgiu essa ideia de fazer esse projeto que foi bastante premiado também. Eu tinha saído da cidade para estudar e aí eu retornei e percebi que naquele momento seria interessante eu ter um projeto pessoal, porque até então eu fazia parte de outros grupos, de outras companhias, e aí eu achei que estava na hora de eu ter um trabalho meu, eu tinha uma inquietude daquilo que eu queria dizer. E aí eu comecei a pesquisar alguns temas e encontrei na obra do autor João Guimarães Rosa um conteúdo que me agradava muito e que vinha de encontro com as minhas questões, com as minhas inquietudes. Isso resultou num espetáculo, chama Travessia. Esse espetáculo eu tive a sorte de ter esse espetáculo premiado em alguns festivais. E aí, a partir desse trabalho, o que hoje é o meu grupo, né, o grupo em que eu estou inserido, o grupo Tecelagem, a partir desse espetáculo o grupo se formou, né, porque o espetáculo nasceu e precisava de um grupo. E aí criamos essa ideia de grupo, né, porque eu venho de um trabalho de grupo, né, eu sempre participei de grupos de teatro. Então, através desse espetáculo, começou a se criar também um núcleo de pessoas que estavam inseridas ali com esse espetáculo e com identidade comum. Mas com esse espetáculo eu viajei bastante. Tenho a sorte, porque o trabalho existe ainda, de conhecer o Brasil com esse espetáculo, né? Recebendo convites, o espetáculo foi premiado em alguns festivais, aí alguns críticos assistiam e indicavam para outros espaços. O espetáculo tem muito ainda que rodar, que acontecer, né?
ainda é um espetáculo que está em processo, mas foi o primeiro trabalho, assim, é a gênese do meu trabalho profissional, já com um discurso, já com uma pesquisa, já se mostrando, olha, nós somos isso, temos essa ideia do que é o trabalho artístico. Então foi com esse espetáculo. Fala um pouquinho então para quem está assistindo o que é o Travessia, sobre o que ele fala, fala um pouquinho sobre o que é. O espetáculo ele é inspirado em duas obras desse autor mineiro, João Guimarães Rosa, que é uma obra de 1946, que é Sagarana, foi o primeiro livro de contos do Guimarães. E esse livro, eu tirei alguns contos desse livro e uma outra obra dele que é Primeiras Histórias. Então, essas duas obras, o espetáculo está inserido nessas duas obras. E é a história de vaqueiros, de pessoas do sertão, de homens do sertão, homens simples da terra. Então, são 5 histórias, cada história apresenta um aspecto dessa realidade do sertão. Guimarães tem um conceito do sertão, que o sertão é dentro da gente. E a vida é uma travessia por esse sertão que é dentro da gente. Então, esses são os símbolos mais fortes do espetáculo, né? O sertão como um conceito de uma aventura humana. Então, todos esses ambientes geográficos, esses personagens, também são arquétipos, também se dá numa dimensão interna. Paixão, medo, ódio, amor, desespero, dor, raiva. Todos esses sentimentos são apresentados nessas histórias. E é só você que faz ou tem outros atores? É um solo, sou eu em cena e mais músicos, são 2 músicos. Já tivemos um período que éramos em 5, 4 músicos e eu como ator. Mas não é um monólogo a moda antiga, onde tem só um intérprete, porque esses músicos interagem bastante também, eles são personagens também. Então é um espetáculo muito interessante. E é muito legal perceber o tanto que as pessoas se identificam, né? Eu uma vez estava em Adamantina, num festival, e terminou o espetáculo, veio um senhor muito simples, assim, de chapéu na cabeça, e muito emocionado, chegou no final do espetáculo e falou assim, olha, essas histórias que você apresentou aí, eu as vivi todas, porque eu sou vaqueiro, eu tocava boiada aqui na minha região, então é verdade isso que você está contando. Então o espetáculo tem essa capacidade de falar para esse homem simples, que se reconhece, e também para eruditos, né? Porque o Guimarães Rosa, a obra dele é muito estudada, muito investigada. Então, a academia também se reconhece nesse trabalho, e o homem da terra, o homem simples, é capaz também de se emocionar e de falar, olha, essa história tem a ver comigo, eu já vivi isso. E a travessia você apresenta em teatros ou em praças, por exemplo? Não, geralmente espaço fechado. Ele foi teatro. Um espetáculo que foi feito para ser num espaço fechado, no teatro. Mas também já fiz experiências das mais diversas. Em feira literária, por ser o Guimarães Rosa, em escolas. O Guimarães é muito estudado por estudantes, né? Às vezes está inserido em lista de vestibular, forma parte de um período importante da literatura brasileira. Então, também tem esse público estudante que já fez parte, assim, de uma forma mais direta desse espetáculo. Mas, geralmente, é em teatros que eles se apresentam. E antes de você montar a peça, você já era fã do Guimarães Rosa ou foi por causa da peça que você foi pesquisar? É necessário aproximar os interesses públicos, né? Porque são interesses públicos. Então, dialogar. Então, essa ausência do diálogo, essa lacuna que existe entre os que produzem e os
e os gestores públicos, e em terceiro o tripé, que é a sociedade, existe uma lacuna em termos de diálogo.